Obrigado, Pai, porque temos uma esperança. Nós temos a esperança, Pai, na segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia! E vai vir para nos buscar, Pai. Somos a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai. Deus é bom, amém? Amém. Oh, aleluia! Obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus é fiel. Amém. Ô, Glória. Você tá bem, querido? Ixi, não tá não? Você tá bem? Ô, Glória, você tá feliz? Ei, aleluia, dá uma risada boa aí. Tô vendo nada, tá todo mundo de máscara. Glória a Deus. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Eu não estou sentindo nada, absolutamente nada, mas isso não me impede de adorar o Senhor, porque não é pelo sentir, é pelo saber, que onde estivermos 2 ou 3, ali Ele está. Então você não precisa sentir nada, você precisa saber e andar pelo Espírito. Você está comigo, queridos? Andamos num nível superior, estamos em Cristo. Aleluia, somos um Espírito, temos uma alma, não é a alma que nos tem. Temos uma alma e habitamos num corpo. Você está comigo? É bom demais quando os sentimentos corroboram, apontam para aquilo que a palavra diz, para aquilo que o Espírito diz, através da palavra de Deus. Mas o fato de você sentir ou não, não é fator determinante para você ter convicção da presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Você sentindo ou não, Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que Deus opera a nosso favor em toda e qualquer circunstância. Então você sentindo ou não, Deus está lá, operando ao nosso favor, fazendo com que as coisas turn to our good. As coisas cooperam para o nosso bem. Você está comigo, querido? Então você percebe que não é acerca de sentimento. Não estou falando que os nossos sentimentos não são importantes. Amém? Os nossos sentimentos são importantes, nossos sentimentos são sinalizadores, mas o fato, eita glória, obrigado, o fato de nós sentirmos ou não, não quer dizer muita coisa, amém? Aleluia, Deus é bom. Então, não tem problema você ter respondido que sim ou que não, amém? Está sentindo a presença de Deus? Estou, glória a Deus, que benção. Está sentindo a presença de Deus? Não tem problema nenhum, não é pelo sentir. Você está comigo? Aleluia! Olha que libertador, querido. Porque às vezes a gente vai, às vezes nós vamos, irmãos, a pior coisa que a gente pode fazer é colocar o Espírito Santo numa caixinha. A última caixinha que tentaram colocar ele saiu de lá já tem mais de 2000 anos. Está comigo? Então a gente não pode determinar o sucesso ou não de um culto segundo aquilo que eu sinto. É segundo aquilo que a palavra faz na minha vida. Você está comigo? Existe um pastor nosso, do Verbo da Vida, lá de Campina Grande, pastor João. Ele foi por anos o pastor da igreja lá em Campina Grande, e ele sempre terminava os cultos dizendo assim, olha, seja abençoado na prática da palavra. Então a prática da palavra vai fazer com que as bênçãos de Deus, as bênçãos que existem na palavra, operam ao meu favor. Para que eu seja abençoado através da prática. Amém, querido? Não tem nada a ver com sentir. Sentir é bom, não sentir não é impedimento. Amém! Ô glória! Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela tua palavra, aquilo que o Senhor tem feito ao nosso favor, mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que nós não estejamos sentindo, sabemos pela tua palavra que o Senhor tem trabalhado ao nosso favor. Sabemos pela tua palavra
que o guarda de Israel não dorme. Sabemos pela tua palavra que o Espírito Santo habita dentro de nós. Sabemos pela tua palavra que não andamos por aí cegos, sem saída, Pai, sem rumo na vida. Sabemos pela tua palavra que somos guiados pelo teu Espírito. Sabemos pela tua palavra que o Senhor fala ao nosso coração. Sabemos pela tua palavra que somos mais do que vencedores. Sabemos pela tua palavra que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, Pai, pela tua palavra que somos abençoados, somos curados e sarados, somos prósperos. Sabemos pela tua palavra que em ti somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque não é pelo sentir. Aleluia. Não é, não, Pai, obrigado porque Jesus nos tirou de um nível medíocre, de sentir. O Senhor nos elevou ao nível do Pai, aleluia, que não importa a circunstância, nós podemos tirar dentro de nós um louvor, umas palavras de adoração, podemos experimentar a paz que sobrepassa todo entendimento. Aleluia, que libertador, Pai, obrigado porque a Tua palavra nos liberta, aleluia. Nós podemos andar sim, Senhor, num nível maior, porque estamos em Cristo, aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Jesus, quando estava no Getsemane, querido, Jesus, quando estava no Getsemane, havia um conflito de interesses no Getsemane. O seu interesse pessoal de continuar vivendo em Deus e o interesse de Deus que, por amor à humanidade, queria entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conflito de interesse. O interesse pessoal de Jesus, naquele momento pelo menos, não era morrer, porque ele disse: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, a vontade de Jesus e a vontade do Pai, naquele momento, eram opostas. Está comigo? Você percebe que o sentimento de Jesus era contrário a obedecer a Deus, naquele momento pelo menos. Mas ele disse: Pai, contra o que eu sinto agora, esse nível de ansiedade gigantesco que eu estou sentindo agora, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aleluia! E aí, Jesus, ele vai de contra o seu sentimento, para nos mostrar que a gente não é aquilo que a gente sente. Não é aquilo que a gente sente a respeito de nós mesmos, não somos aquilo que os outros sentem ao nosso respeito. Porque tem isso também. Às vezes pessoas vão falar coisas, vão expressar opiniões, você está comigo? Que opinião é só opinião, irmão, não é o que a palavra diz, não. Ah, mas fulano falou que eu sou assim, outra pessoa diz que eu sou assim. É o que a palavra de Deus diz? Sim ou não? Vamos para a palavra, o que a palavra de Deus diz? Pronto, o que a palavra de Deus diz é o que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ah, mas o meu pregador favorito falou isso. Não interessa o que ele falou, interessa o que a palavra disse. Se eu estiver aqui dizendo algo contrário da palavra, fica com a palavra, meu irmão. Não fui eu que não morri na cruz por você. Não foi o seu pregador favorito que morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo. Aleluia! E Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a palavra foi escrita para nos ser um guia seguro de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, entre o que o homem disse e o que Deus disse, fica com a palavra, meu irmão. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Você está comigo? Você percebe, mas eu não estou sentindo. Não tem problema não, tá tudo bem. Está tudo bem. Está comigo? Por isso que eu comecei hoje perguntando se você estava sentindo a presença de Deus. Eu não estou, mas eu sei que Ele está. Você está comigo? Que coisa boa. Meu Deus, eu nunca vi um pastor dizendo que não estava sentindo a presença de Deus. Parabéns, pela primeira vez você ouviu, olha que benção. Tudo tem uma primeira vez, né, gente?
Aleluia. Obrigado, Pai, porque nós não andamos por aquilo que nós sentimos. Andamos pela fé na palavra. Somos guiados pelo Espírito. Amém, queridos? Irmãos, tem uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar contigo. E eu sei que vai te abençoar muito nessa manhã. Acerca de ansiedade. Amém? Eu estava fazendo uma pesquisa na internet, Mr. Google. E aí olha o que diz. Sintomas psicológicos da ansiedade. Presta bem atenção nisso. Constante tensão ou nervosismo. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Problemas de concentração. Medo constante. Descontrole sobre os pensamentos. Principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão. Preocupação exagerada em comparação com a realidade. Olha isso. Problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas. Sintomas físicos da ansiedade: dor no peito, aumento da batida do coração, respiração ofegante ou falta de ar, aumento de suor, tremores nas mãos, outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos ou pés frios e suados, náusea, tensão muscular, dor de barriga e diarreia. Oh, aleluia! Sabia que tem muita gente entrando em doença física, sintomas de doença física, porque estão ansiosos. Sabe o que é ansiedade? Preocupar-se demais com o amanhã. Aquela pessoa que fica preocupada demais, tudo parece que anda tensa, parece que está pensando, meu Deus, vai acontecer. Tem gente que fica ansioso quando está tudo bem. E ela fica pensando, está tudo bem. Gente, que coisa boa, está tudo bem. Não, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu tenho certeza, está bom demais. É ou não é? Tem gente que anda assim, ansioso, sempre aquela preocupação exacerbada. E Deus colocou isso no meu coração, irmãos. Eu sei que vai alcançar algumas pessoas nessa manhã. Amém? Porque senão Ele não tinha colocado no meu coração. Amém, queridos? Jeremias no capítulo 17, verso 5, eu vou citar alguns textos, você não precisa abrir aí, tá bom? Esses que eu tem algum aqui que eu vou pedir para você abrir, mas Jeremias no capítulo 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha que texto forte, irmãos. Presta atenção nisso, vou ler mais uma vez. Maldito o homem que confia no homem. E às vezes quando a gente pensa, maldito o homem que confia no homem, às vezes a gente pensa, né? Confia em outro homem. Mas muitas vezes, esse maldito homem que confia no homem, está querendo dizer eu mesmo. Maldito aquele que confia em si mesmo, poderíamos dizer. Claro que existe uma aplicação a respeito de um outro homem, mas existe também uma aplicação daqueles que confiam em si mesmo. Porque o texto continua dizendo assim, olha, ele diz, olha, faz da carne mortal o seu braço. Faz da carne mortal o seu braço. E a consequência diz, e aparta o seu coração do Senhor. O verso 6 continua, porque será como um arbusto solitário no deserto. Meu Deus do céu. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Não parece gente quando está andando ansiosa, preocupada, não consegue nem enxergar as coisas boas. Parece como que diz aqui, parece um arbusto no deserto. Parece que está sozinho. Meu Deus, eu me sinto tão sozinho. Eu não tenho uma amiga, eu não tenho ninguém. Aleluia. Antes morará, olha o que diz aqui, irmãos. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Irmãos, o lugar de ansiedade não é lugar para se morar. Jeremias 17, capítulo 6 e 7. Eu estou olhando o 6 agora. O lugar da ansiedade é um lugar que é inabitável. Sabe o que significa isso? Não serve para você. Você não foi criado para andar ansioso. Você não foi criado para andar preocupado o tempo todo. Aquela pressão te absorvendo, aquele peso nas suas costas. As suas costas não foram desenhadas por Deus para ficar preocupada. E aí o texto continua assim, olha, verso 7, diz o contrário: bendito o homem que confia no Senhor, aleluia, esse é bendito. Sabe por quê? Olha só, esse aí, ele vai ser como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Não receia, porque sabe que existe ali o suprimento, está perto da água, está perto da fonte, está perto de uma fonte de frescor, de paz, de nutrição. E olha o que diz assim: a sua folha fica verde. No meio do sol quente, o calor chegou, a seca chegou, mas aquele lá que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas. No calor, na seca, a folha está verde, irmão. Aleluia! No ano de sequidão, não se perturba. Está tudo bem. Olha para um lado, para o outro, está tudo seco. Crise. Ninguém está vendendo nada. Todo mundo vai ser mandado embora. Não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra diz, olha, eu coloco diante de você. Deus fala, Ele coloca diante de você a bênção e a maldição. Aí, não paro por aí o texto. Escolhe a bênção, meu filho. Agora, qual que é a bênção? A bênção, segundo Jeremias, é confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele é inabalável. Porque não confia nos próprios sentimentos. Pode estar um turbilhão dentro, irmãos. Pode estar aquele sentimento na cabeça aqui, irmãos, aquela confusão, às vezes mental, e você pensa, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Mas por dentro tem paz, por dentro tem provisão, porque o rio do Senhor, ele está dentro, irmãos. A provisão de Deus, a vida de Deus, a vida do Espírito, Deus através do Espírito Santo, não habita fora, não habita na sua conta bancária, não habita na televisão, não habita, irmãos, na rodinha de amigos, de colegas de trabalho. A presença de Deus, o rio que Jeremias está dizendo aqui, está dentro de você. Então, se você olhar para a presença de Deus, que habita dentro de você, irmãos, a presença de Deus, você vai ser bendito, você vai ser aquele que dá fruto no meio da seca, você vai ser aquele que as folhas não murcham. Você se mantém em paz. Eu te dou graças. Aleluia. Ah, pastor, você não está entendendo não. Essa semana me mandaram embora. Que beleza, está chegando promoção então na sua vida. É só uma oportunidade para você ser abençoado. E perceba, irmãos, que eu não estou falando de você ser irresponsável, de você trocar aquilo que você precisa fazer, que é sua obrigação, por uma falsa confiança no Senhor, porque tem gente que pensa assim, eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira, vou ficar no sofá o dia inteiro e vou confiar no Senhor, obrigado Pai, aleluia, vai chegar dinheiro, ô glória, eu vou ficar sentado aqui. Irmãos, não, a nossa parte é a gente que faz. Mas a gente não faz de qualquer jeito. A gente não faz confiando no próprio braço, com o nosso coração, a nossa confiança no homem. A gente faz confiando no Senhor. Aleluia. A gente faz, irmãos, a gente entra para uma reunião de trabalho confiando no Senhor. A gente vai para o trabalho confiando no Senhor. Nós pegamos um transporte público confiando no Senhor. Confiando no Senhor.
Pai, eu confio em Ti, eu não estou aqui. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores. O problema é que a gente não percebe a seriedade daquilo que a palavra diz muitas vezes. Irmãos, o embaixador é aquele que representa o país ou o reino de onde ele veio naquela outra terra. A Bíblia diz que eu e você somos como forasteiros em terra estranha. Esse mundo não nos conhece, porque nós não viemos desse mundo. Estamos em Cristo, somos dele, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Você pertence a um novo reino. Então, se tudo parece estranho à tua volta, parabéns, é isso mesmo. Eles não falam o idioma que você fala, porque você fala o idioma dos céus. Mas você não pode trazer o que está fora para dentro. Você precisa trazer o que está dentro para fora. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele foi fortalecido de uma forma, dando glória a Deus. Sabe o que é isso, querido? Deixa eu dizer uma coisa. Abraão tinha tudo no mundo para desistir. Ele poderia usar a desculpa da idade, ele poderia usar a desculpa da esposa, ele poderia usar várias desculpas, mas aí ele lembrava daquilo que Deus disse: Abraão, quando você estiver esquecendo, olha para a estrela do céu, Abraão, está lá, isso é de noite você olha para a estrela, de dia olha, lembra da areia do mar. Deus dá a ele uma visão noturna e uma visão diurna, porque era necessário isso. Então toda vez que Abraão ele era tentado a não crer naquilo que Deus disse, ele olhava para os sinais que Deus deu. Obrigado, Pai, vai ser como a estrela. Obrigado, Pai, eu não estou vendo nada. Quantos filhos você tem, Abraão? Nenhum. Os sentimentos de Abraão eram contrários àquilo que Deus disse. Completamente contrários. Mas ele olhava para o lugar certo. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, então Deus deu um sinal. Ele olhava para o lugar certo, ele olhava para a estrela, ele olhava para a areia, e aquilo lembrava dele: vai ser assim. Por quê? Porque eu estou sentindo? Não, porque Deus disse. Oh, aleluia. Por que vai ser assim? Porque Deus disse. Vai ser assim porque Deus disse. Por que você está crendo isso? Qual é o índice financeiro que você está se baseando para acreditar dessa forma? Bom, é o índice da palavra de Deus, que diz que eu sou mais do que vencedor, que eu sou guiado pelo Espírito, que Deus ele vai contra toda e qualquer circunstância, que Deus, irmãos, é aquele que abre um buraco na parede só para você passar. Smith Wigglesworth dizia que existe alguma coisa em fé que faz os céus voltarem a atenção para aquele que está em fé, para aquele que está crendo que a palavra diz, apesar das circunstâncias. Aleluia. Você não pode, irmãos, inclinar o seu coração para a ansiedade, porque isso não vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. É o contrário. Isso vai abrir portas de doença psicológica, doença mesmo no corpo, física. Isso vai fazer você se distanciar daquilo que Deus disse. A Bíblia diz que Abraão ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Sabe quem é Abraão? A Bíblia refere-se a ele como o pai da fé. Quem é o pai? O pai é aquele que é um exemplo, sim ou não? Aí você olha para ele e fala: rapaz, eu vou ser igual ao meu pai. Aquele que creu contra a circunstância. Aleluia, oh aleluia. Aquele que tinha tudo para desistir, mas ele era fortalecido. Sabe por que a Bíblia diz que ele era fortalecido? Porque existiam momentos, com certeza, que ele era tentado a ser enfraquecido. Quando ele olhava para o quê? Para as circunstâncias, para os sentimentos contrários, para o seu próprio corpo. Irmãos, Deus não precisa, escuta isso com bastante equilíbrio. É óbvio que nós precisamos investir em coisas naturais, isso é lícito, é importante. Estudar é bom demais, irmãos. Mas Deus não precisa, Deus não depende exclusivamente dessas coisas. Deus só precisa de uma coisa, e essa coisa é só você que pode dar para Ele: fé. É o único material que Deus precisa.
Deus só precisa de um homem e uma mulher que se coloca disposto. Senhor, eu vou crer, pode o sangue estar dando na canela, pode estar tudo dando vontade de desistir. Senhor, eu sou aquele que permanece, eu sou aquele que vou crer até o fim. Mas está todo mundo desistindo, você não está vendo não? Está todo mundo largando esse negócio, não tem problema, irmãos. Pode todo mundo ir embora, eu continuo crendo, porque aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Oh, aleluia! Ele é fiel. Não tem uma promessa da palavra de Deus que não se cumpriu ainda ou não vai se cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu daquilo que ele disse para você. Ele não se arrependeu das promessas que ele falou ao seu coração, querido. Não se arrependeu, não voltou. A Bíblia diz que tem uma coisa, olha, a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, senão fazer o que foi dita. Aí Deus olha para aquela confusão, ele diz, haja luz. A luz não voltou para dentro de Deus. Você está comigo? A palavra foi, fez o que tinha que fazer. Então a palavra de Deus a respeito da sua vida, irmãos, a promessa de Deus a respeito da sua vida está trabalhando, ainda que você não sinta nada. Aleluia. Fé não é sentir. Fé é crer, irmãos. Por isso você precisa ser fortalecido, dando glória a Deus. Como que você vai ser fortalecido, dando glória a Deus, ficando desesperado? Muitas vezes cantando canções que te inclinam para a alma, irmãos. Isso não vai te ajudar. Você vai ser fortalecido como? Pai, eu te dou graça, porque a palavra diz isso, e eu creio. A palavra diz isso. Pega versículos bíblicos, irmãos, que vão te ajudar naquilo que você está crendo. Olha aquela pressão que você está passando, vai para a palavra. Se você precisar de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Busca versículos bíblicos. O que for preciso, cola isso na casa inteira, irmãos. Eu já fiz isso na minha vida. Houve um momento, uma estação da nossa vida que a gente foi estudar missões no Nordeste do Brasil, lá em Campina Grande, na nossa escola de missões lá. Irmãos, estávamos passando uma pressão financeira gigantesca. Sabe o que eu fiz? Fui para a palavra, irmãos. Peguei versículos bíblicos que falam, que prometem que Deus seria comigo, que Ele supriria cada uma das minhas necessidades. Você está comigo? E aí eu colei aquilo pela casa inteira, abri um armário, tinha um versículo bíblico, entrava no banheiro, tinha um versículo bíblico, eu entrava na geladeira, chegava na cozinha, tinha um versículo bíblico na geladeira. Ah, mas o que o povo vai pensar, irmãos, é a sua vida, irmãos, não interessa o que o povo vai pensar, estamos falando da nossa vida em Deus, eu não estou nem aí o que o povo está pensando por aí, irmãos, vamos chamar de louco, parabéns, é isso mesmo, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, se eles estão te achando louco, você está no lugar certo. Porque fé não se explica, fé se vive. A sabedoria de Deus não se explica de forma natural. Não tenta racionalizar a direção de Deus, irmão. Porque às vezes Deus vai te dar uma direção que é contra a razão completamente, contra aquilo que se esperava. E as pessoas vão falar coisas. Os familiares vão tentar te julgar. Vão dizer, você está no lugar errado, você está fazendo a coisa errada. E quem falou? Foi o homem que é sujeito a mudanças de acordo com o sentimento? Ou foi Deus que é imutável, que é o mesmo, que Ele não muda? Não tem nada que você possa fazer contra Deus que vai fazer Ele mudar. Deus não fica emburrado com você não, irmão. Deus não acorda de repente, aquelezinho. Ó, aí Deus acorda, lavei minhas mãos com aquele ali. Agora ele se vira. Não, irmão. Deus não tem amor, Ele é a definição de amor. Presta atenção nisso, irmãos. Deus não tem amor, Ele é a definição de amor. Você quer entender amor? Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Mateus no capítulo 6. Você conhece esse texto, a gente não vai ficar muito nele aqui, mas o verso 31 eu quero que você entenda isso.
Porque não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, presta atenção, porque os gentios, você não é gentio, você é a igreja do Senhor, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, esse é você. Aí a Bíblia diz, os gentios é que procuram essas coisas. Que coisas? As coisas que são ditas no verso 31. Que comeremos, que beberemos, aquela coisa, meu Deus, e agora vai tudo acabar, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, eu vou ficar pobre, eu vou ter que vender tudo. Não, deixa isso para os gentios, é eles que preocupam-se com essas coisas, você não. A Bíblia diz assim, ó, pois o vosso Pai Celeste, por que você não precisa preocupar? Por que você não precisa ficar ansioso? Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais dessas coisas. Deus não é bobo, irmãos. Ele sabe que você tem necessidades. E aí diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças. E sabe qual que é a consequência disso? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ansiedade. O que é ansiedade? É se inquietar com o dia de amanhã. Aí ele diz, olha, existe uma instrução, existe uma ordenança aqui, irmãos. Isso não é uma sugestão. Olha, se você sentir, não se preocupa. Agora, se você quiser se preocupar, fica tranquilo, é lícito. Não, a Bíblia diz, existe um comando da parte de Deus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não, fica tranquilo, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Aleluia, queridos! Não se preocupe com o dia de amanhã, é o que é uma instrução da parte de Deus. Agora, como que a gente vai fazer para não se preocupar? Que é a grande questão. Já vimos aqui pela palavra de Deus que não é bom que a gente ande preocupado, sim ou não? Já vimos pelo conhecimento natural as causas físicas e psicológicas de preocupação, e nós não queremos estar nesse lugar. Nós não queremos ser como aquela árvore plantada ao deserto, que parece que está sozinha, parece que está tudo murcho, está uma seca, vai todo mundo morrer. Não! Nós queremos ser como aquele outro, a árvore plantada junto às águas, que respira. Aleluia! Já ficou perto de rio? Aquele, que cheiro bom de água, refrescante. A árvore precisa disso. Assim como eu e você precisamos do rio da vida. Que vida? A vida de Deus. A Bíblia diz que dentro de você existe um rio. Existem fontes que jorram águas. Fontes de vida eterna. Aleluia! Que vida eterna é essa? A vida que Jesus veio trazer. Ele disse, olha, eu vim trazer para vocês vida e vida em abundante. Aquele que mata, rouba e destrói, não sou eu. É o ladrão. Muitas pessoas pensam que Deus é aquele que promove o mal. Não é assim? E até existia ali uma certa confusão. Às vezes você lê o texto do Velho Testamento, que estão escritos explicitamente que Deus fez o mal. Que Deus matou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas existia um texto tão interessante e tão elucidativo em relação a essa... gastando aqui. Elucida o quê? É isso aí. Aleluia. Só saiu uma vez pelo Espírito, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Existe um texto, aquele texto da Páscoa lá em Êxodo, que aquele texto é interessante demais. Ele fala assim, olha, que o Senhor, o mesmo versículo diz assim, que o Senhor vai passar e matar. Aí a parte B do versículo, a sequência do versículo diz que o Senhor passará e não permitirá ao destruidor que mate. Então você percebe que existia uma incerteza acerca do autor, da fonte do mal. Né? No Velho Testamento você vê isso claramente. Por que isso? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Por isso que o Novo Testamento chama o Velho Testamento de sombra. Você já viu uma sombra? Olha a sombra ali. Quando você vai olhar para uma sombra, menino, tem sombra nenhuma aqui, pelo amor de Deus. Você olha para uma sombra, você consegue identificar algumas características daquele corpo, mas você não consegue identificar todas. Então o Velho Testamento vai falar coisas
de Deus, e é importante demais lermos o Velho Testamento. Amém? O Velho Testamento vai falar de Jeová Rafá, aquele que cura. É ou não é? Vai falar do Deus provedor, mas vai trazer sombras, verdades vistas pela sombra. Aí a Bíblia diz que o Novo Testamento veio revelar quem Deus é, em sua plenitude. Quem que é a plenitude de Deus? Jesus, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Então você quer entender Deus? Olha para Jesus, olha para aquilo que Jesus disse. E ele disse, a exata expressão de quem Deus é, ou seja, Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Presta atenção, aquele que mata, rouba e destrói, não é Deus. Aquele que mata, rouba e destrói é o devorador, é o destruidor. Você está comigo? Glória a Deus. Aleluia. Então, primeiro ponto aqui que eu quero falar para a gente se livrar de preocupação. Amém? Primeiro ponto. Filipenses capítulo 4, verso 4. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, presta bem atenção aqui comigo. Você conhece esse texto. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos quando? Alegrai-vos quando? Sempre. Então não é só quando eu sinto. Quando eu estou sentindo e quando eu não estou sentindo, alegrai-vos. Sabe porque a tua alegria ela vem de dentro, irmão, não vem de fora. Não foi o diabo que te deu alegria, foi o Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E agora tem uma instrução explícita na palavra. Alegrai-vos sempre. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é o mais impressionante desse texto? A pessoa que escreveu alegrai-vos sempre estava dentro de uma cadeia, preso, com a sua vida em risco. Todo mundo querendo só uma oportunidade para matar ele, e ele sabia. Ele ficava preso assim o dia inteiro, ó. E aí ele escreve uma carta. Essa pessoa escreve uma carta. Paulo. Aleluia. Escreve uma carta. Querida igreja de Filipos, não se esqueça de alegrar. Alegrai-vos sempre. Aleluia. Irmãos, que tapa na cara da religiosidade. Que tapa na cara na vida baseada em sentimentos. Paulo tinha tudo, irmãos. Tudo para desistir. Para virar e falar para Deus, olha, você não é fiel. Você não está cumprindo aquilo que disse. Mas pelo contrário, ele disse, olha, alegrai-vos sempre. Você acha que ele falava alguma coisa e não vivia? Ele vivia assim, irmãos, porque a gente vê um texto depois, quando ele estava lá, aleluia, Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que eles entoavam louvores a Deus. E aquela presença de Deus foi tão forte naquele lugar, irmão, que a glória de Deus invade aquele lugar, sacode como se fosse um terremoto, e as portas da cadeia se abrem. Paulo não somente falava, ele vivia aquilo que ele dizia, e a palavra disse, ele disse na palavra, alegrai-vos sempre. Ei, Abraão, se alegra. Aí a Bíblia diz que ele foi fortalecido assim, dando glória a Deus. Não é dar glória a Deus de qualquer jeito. Oh, Pai, eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu sou um pecador, mas, Pai, tenha misericórdia da minha vida, intervenha. Isso não é alegrar no Senhor, isso é alma, irmão. Sabe o que é alegrar no Senhor? Pai, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que a tua palavra é a verdade. Pai, a pressão está batendo, está me dando vontade de desistir. Você conhece meu coração, você é o meu pai, eu não tenho que esconder nada de você. Eu estou com vontade de chutar o balde, desistir, mas sabe de uma coisa, a alegria do Senhor é a minha força, e Pai, e pela fé eu vou me alegrar agora mesmo. E você começa, irmãos, a se alegrar no seu lugar, tirando de dentro mesmo. É assim mesmo, irmãos. Abraão não tinha vontade de dar glória a Deus, mas deu a si mesmo.
Paulo não tinha vontade, com certeza, não tinha vontade na sua carne de se alegrar, mas ele se alegrava, e não somente ele se alegrava, instruiu uma igreja inteira a se alegrar, de dentro da prisão, irmãos. Primeiro ponto, irmãos, para você não ficar ansioso, se alegre no Senhor. A ansiedade está tentando bater na porta, é para você abrir a porta, seja bem-vindo à ansiedade, vamos aqui tomar um café, não? Fecha a porta na cara do diabo, irmãos. Tem muito crente aceitando as sugestões do diabo, como se o diabo fosse seu amigo. O diabo não é o seu amigo, irmão. O diabo é o seu inimigo. Ele te odeia. Ele quer mesmo ver você para baixo. Ele quer te colocar em depressão. Ele quer tirar a sua alegria. Porque ele sabe que na hora que você se alegra, força da parte de Deus vem, irmãos. E ele não pode, irmãos, a Bíblia diz que Deus é tão mais superior e poderoso do que o diabo, que a Bíblia diz que o diabo foi expulso do céu como que um sopro, é o que a Bíblia diz. Assim, ó, foi embora o diabo. E tem gente que acha que Deus está aqui lutando com o diabo, aí Deus de vez em quando toma uma no baço, aí vai, pá, toma diabo. Irmão, não é assim, irmãos. O diabo é só um bom ator. O diabo é um excelente ator e diretor de cinema. Excelente. Ele sabe como mostrar para mim e para você imagens de derrota. Ele sabe como acessar o nosso sentimento, se você assim permitir. Ele sabe. É por isso que a gente não fica na terra do medo, irmãos. A gente fica na terra da fé. Eu não tenho medo do amanhã, irmãos. Eu não tenho medo da falta de dinheiro. Eu não tenho medo da crise. Eu não tenho medo de guerra. Eu não tenho medo de nada, irmãos. Porque o máximo que pode acontecer com a minha vida é eu morrer e ir para o céu. Que coisa maravilhosa! Eu vou ficar com medo? Não. Eu não vou ser idiota também. Está comigo? De fazer besteira e depois falar que foi Deus. Isso aí é covardia. Você está comigo? Mas eu vou andar na palavra, irmãos. E eu vou me alegrar na palavra. Ah, pastor, isso é fácil demais de falar. É verdade, é muito mais fácil falar do que fazer. Mas é possível fazer, porque senão não estava escrito. Se a Bíblia diz, alegrai-vos sempre, é porque é possível, irmãos, você se alegrar sempre, no meio do furacão, você está lá se alegrando, às vezes no começo parece que é forçado mesmo. Uma vez vieram falar para irmãos, vocês são doidos? Isso é mentira? Como é que eu vou rir, se eu não sinto vontade de rir? Isso é mentira, isso não é verdade. Olha, que bom, você está pensando desse jeito? Ok, então Deus, aquele que chama as coisas que não existem como se já fossem, é o que para você? Um mentiroso? Ou alguém que vê além do natural? Então eu não vou ficar no natural, eu vou ficar na palavra. Sabe o que é a ansiedade? Obra da carne, irmãos. Sabe como a Bíblia diz, sabe como é que a gente vence a carne? A Bíblia diz assim, ó, andais no Espírito e jamais é impossível satisfazer as obras da carne. Sabe quando você vence a ansiedade? Pelo Espírito, adorando ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Pai. Aleluia. Uma vez, no banco que eu trabalhava, um outro banco, irmãos, estava correndo a palavra lá, vai todo mundo ser mandado embora. Todo dia vinha alguém, ó, acabou, vai todo mundo ser mandado embora. Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu tinha um crachá, toda vez que eu passava na roleta, levantava minhas mãos, Pai, eu te dou graças, porque eu vou passar aqui todos os dias, até o dia que o Senhor não quiser que eu venha mais. O povo vai achar que você é doido. Tem alguém pagando minhas contas por lá? Não estou nem aí, irmãos. Não estou nem aí com o que os outros pensam. Eu vou fazer o que a palavra diz. Eu passava. Resultado, a equipe
inteira foi mandada embora. Só ficou quem? O bobo doido do crente. Aleluia. Alegrai-vos sempre. É o primeiro passo aqui para você. Segundo passo, você tem que entender o seguinte, irmãos. Salmos no capítulo 91, verso 1, eu vou ler para você, diz assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Não é? Fica preocupado. O que descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É esse aí que não será atingido. Não é uma habitação física. Não é se mudar para a igreja. Né? Eu vou habitar na sombra do Onipotente. Eu passo tem um quartinho aí para eu ficar no prédio da igreja. Não, irmão, isso aqui é só um prédio. Sabe quem é a casa do Senhor? Você. Sabe quem é você? Você é a arca da nova aliança, aquela que carrega a presença de Deus. Você é a casa de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que você se posicionar nesse lugar, a sombra do Onipotente. Jesus uma vez disse para Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te ajuntar como uma galinha junto os pintinhos e você não quis. Sabe de uma coisa, querido? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Porque Israel rejeitou, aparece uma nova raça. Não são os gentios, nem os judeus. É a igreja. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aqueles que não rejeitaram a vontade de Deus, mas aqueles que sim se colocam debaixo das asas da galinha. Você só sai desse lugar de proteção se você quiser. Eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando que não vai ter dificuldade por aí. Jesus mesmo disse, no mundo, tereis aflições, mas ei, não fica preocupado, não fica ansioso, não fica desesperado. Tem de bom ânimo, Jesus disse. Tem de bom ânimo, sabe o que é isso? Fica animado, fica feliz, salta de alegria, porque eu venci o mundo. E se você está em Cristo, você está no lugar, na posição certa, de vencedor. Aleluia! Eu estou em Cristo, eu estou naquele que venceu, irmãos. Aleluia! Eu não estou naquele que está lutando contra o diabo, irmãos. Nós somos uma igreja triunfante, não uma igreja militante. Você está comigo? Existe uma grande diferença. Existe aqueles que são crentes e pensam que tem que ficar lutando com o diabo todo o santo dia. Eu sei porque eu já estive lá. Eu acordava e dizendo, Senhor, agora eu estou botando aqui a armadura. Eu estou para a guerra, vem diabo. Aquela vida baseada em sentimento. Aí era só, sabe o que é isso? Isso é uma vida tão rasa, irmãos, que é só o diabo mexer com a sua emoção, que parece que a armadura se derreteu todinha. A armadura, perdi a armadura, o colete, foi tudo embora. Irmãos, aquilo ali é uma posição espiritual. Não é uma armadura que você põe pela fé, não. Aquilo é uma posição espiritual. Escudo da fé. Sabe o que vai apagar os dardos do inimigo? O escudo da fé. Fé no que, irmão? Na palavra. Sabe o que é? Sabe o que é um escudo? O escudo é um artefato de proteção. Vem o diabo com a sugestão, vem uma seta inflamada do inimigo, um pensamento. Sabe o que você faz? Não fica ali meditando naquilo, não. Escudo da fé. A palavra diz isso. Eu creio e ponto final. Aí a sugestão faz assim, ó, pá!
Depois você vai olhar, a gente tem tempo para falar, qualquer dia a gente fala sobre aquele texto de Efésios. Maravilhoso. Aleluia! Então, o segundo ponto aqui, irmãos, a gente acabou de ler. Saia dessa terra de ansiedade. Desenvolva uma vida sem ansiedade, irmãos. Desenvolva uma vida sem preocupação, sem ansiedade. Você pode sim habitar na sombra. Irmãos, é muito melhor do que isso. Às vezes, querido, a gente fica desejando estar perto de Deus, né? Eu quero estar perto de Ti, Pai. Eu quero estar perto, eu quero estar perto. Aí Deus está olhando do céu, mais? Como assim, irmã? Perto. Irmão, você está em Cristo, você quer estar mais perto de Deus do que em Cristo? Sabe o que os Salmos dizem, irmãos? Sabe o que o livro de Salmos diz? Diz assim, ó, que os servos conhecerão as obras de Deus, mas os filhos, a glória. Tem gente trocando a glória pelas obras, irmãos. Tem gente trocando a presença para tentar ficar perto fisicamente de Deus. E aí surge música de tudo quanto é jeito. Senhor, eu quero te abraçar, eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Quero pegar o seu pé. Quero... Irmãos, você está em Cristo. Não saia de uma presença privilegiada. Não saia dessa posição. Você quer sair dessa posição para ficar perto? Isso é descer de nível. Sabe o que acontece? Essas músicas às vezes alimentam a sua alma. É bom demais, alimenta a alma, não é, irmão? É coisa linda. Quero dar um beijo no Pai, quero te abraçar. Me pega no colo, Jesus. É lindo demais, alimenta a nossa alma. É bom, mas não é quem você é descer de nível. Estamos em Cristo, estamos nele, somos corpo de Cristo, irmãos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não tem como estar mais em Deus do que você já é. Eu me lembro de uma música que falava que, Senhor, eu quero entrar nos seus átrios. Aí você vai parar para pensar, às vezes a gente canta coisas sem pensar. Às vezes a gente vai parar para pensar, a gente pensa, mas rapaz, como é que é isso? Eu quero estar no átrio. Para que eu vou sair do Santo dos Santos e ir para o átrio? Você quer sair do Santo dos Santos? E a Bíblia diz que nem é o Santo dos Santos feito por mãos humanas, não. É o verdadeiro, é o lá de cima, que eu e você estamos. Quando Jesus entrou no Santo dos Santos celestial, o verdadeiro, ele não entrou sozinho, irmãos. Eu e você estávamos lá com ele. O Santo dos Santos é o meu lugar. A música, ó, estou gastando aqui, mano. Na hora que tiver audiência do louvor, me chamem. Aleluia. Ó, quase que eu botei aquele óculos escuro e falei, turn down for what? Olha aí. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está no Santo dos Santos. Não troque o Santo dos Santos por uma posição medíocre de estar perto. Oh, aleluia. Deus é bom. Então, desenvolva uma vida sem ansiedade. Terceiro ponto aqui, querido. Desenvolva uma vida de oração. Por que ficou silencioso? Você não gosta de orar, não? Atos no capítulo 16, verso 24, aquele texto que eu citei, diz, percebendo tal ordem, o carcereiro levou ao cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Percebe que não era uma coisa baixinha. Os outros escutavam.
De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas, irmãos, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Aleluia. João capítulo 16, verso 24, diz assim o texto: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pede e recebe. Tem um outro texto que vai explodir sua cabeça. Diz assim, ó, João capítulo 15, verso 7. Um capítulo antes: se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que a religião te ensinou? Que a resposta de Deus pode sim, sim, não ou espera. Deixa eu ficar atrás aqui, caso alguém mande uma pedra. A religião te ensinou isso. Que a resposta de Deus pode ser sim, não ou espera. E aí sabe o que acontece? Isso afeta a sua vida de oração. Porque agora você está orando, mas não tem certeza da resposta. Pode ser qualquer coisa. Sabe o que a palavra diz? A palavra que está acima da religião. A palavra diz que se as minhas palavras, as palavras de Deus, estiver dentro de você, e você estiver nele, e você está nele, pedireis o que você quiser, e vai ser feito. Agora, eu não estou falando de um pedido, eu não estou falando de um pedido carnal, porque a palavra está em você. Observa o pré-requisito: a palavra dele está em mim. Então eu preciso estar cheio da palavra, e eu preciso orar de acordo com a palavra. A hora que eu oro de acordo com a palavra, a hora que eu tenho uma oração alinhada com a palavra, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: eu tenho certeza de uma coisa: dele eu tenho o sim e o amém, porque está na palavra. É só uma questão de tempo, o delivery já está vindo, é só questão de tempo. E aí, o que você faz? Fortalecido, dando glória a Deus. Então você precisa, no terceiro ponto aqui, desenvolver uma vida de oração. Quarto e último ponto, um dos principais. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 5. Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz assim o texto: rogo igualmente aos jovens, olha que coisa boa, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros, cingivos, presta atenção nisso, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Existe uma resistência da parte de Deus quanto aos soberbos. Quem são os soberbos? Aqueles que pensam que sabem mais do que Deus. Aqueles que se colocam numa posição de que eu sei mais do que Deus. Isso tudo que a gente está vendo aqui. Confiar no Senhor, não andar ansioso. Se eu me coloco numa posição, não, eu sei, mas não tem jeito não, eu sou preocupado mesmo, eu sou assim mesmo, é a minha personalidade. Sabe o que você é? Soberbo. Porque ignorante você não pode mais falar que é. Acabamos de ver na palavra. Você não pode dizer eu não sabia, agora você sabe. Mas tem pessoas que, sabendo, se colocam numa posição inferior e pensam que isso é humildade. Se colocar aquém do que a palavra diz ao seu respeito, não é humildade, é talvez uma das formas de soberba maiores que existe. Você não é aquém e nem além. Você não é mais nem menos do que o que a palavra diz. Você é o que a Bíblia diz. E ponto final. Você está comigo, queridos? Aí o texto diz assim, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando, presta atenção nesse texto aqui, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é esse versículo que eu quero rapidamente falar e nós vamos fechar. Esse texto, essa palavra lançando, é uma palavra muito interessante. Essa palavra lançando é a mesma palavra usada em Lucas no capítulo 19, verso 35. Daqui a pouquinho a gente vai para lá, presta atenção aqui em mim. Essa palavra lançar, ela tem um significado. Vamos abrir, aliás, vamos ver lá, para a gente entender aqui. Lucas 19, 35. Lucas 19, 35. É a mesma palavra. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Como assim, pastor? A palavra no grego é a mesma, e essa palavra eu vou ler aqui para você. Significa epirito. Epíripto, na verdade. Epíripto é a junção de duas palavras. A primeira significa jogar no topo de alguma coisa. E a segunda significa lançar. Mas não é um lançar de qualquer jeito. É um lançamento violento. Ok. Estamos vendo lançar. A Bíblia usa a mesma palavra no dia. Lembra aquele dia que Jesus mandou trazer o jumento? Ele diz assim, para os discípulos: olha, vai lá, tem um jumento assim, assim, assim amarrado, desamarra ele, traz aqui para mim. O jumento chega, o que Jesus faz? Sobe em cima do jumento. E depois você tem aquela entrada chamada de entrada triunfal. Para que você sobe num jumento? Para que o esforço fique no jumento, não nas suas pernas. Um viajante, quando ele está viajando, né? Viajando, óbvio. Chega um determinado momento que, se ele estiver cansado de carregar aquelas malas, ou isso nos tempos antigos, carregar aquelas malas ou alguma coisa, o que ele faz? Ele pega, joga aquela carga, aquele peso em cima de um lombo de um jumento. É a mesma palavra que a Bíblia diz que eu tenho que lançar. É o julgar sobre o lombo de alguém de forma incisiva, de forma violenta, de uma vez por todas. E aí, isso é lançar. Agora, lançar o quê? O texto diz aqui, o texto que a gente estava vendo era 1 Pedro 5,7. Lançar o quê? Toda a vossa ansiedade. Essa palavra que diz aqui, em português diz ansiedade, em inglês diz the cares. Menino, gastando aqui tudo, Os cares significa merimna. Sabe o que é isso? O que concerne a sua vida. Todos os detalhes da sua vida. A Bíblia fala de detalhes. Porque tem gente que pensa, eu não vou incomodar Deus com isso. E aqui a Bíblia diz, olha, lança tudo que te preocupa, mesmo as coisas menores, pequenas, que parecem sem significado nenhum. São coisas que você não queria me incomodar com isso. A instrução é, lança tudo. Que coisa tremenda, irmãos. Quando você vive uma vida de liberdade, entendendo quem é o seu Pai. O problema da ansiedade é que a gente está tentando carregar um peso que não é nosso. Nós não fomos constituídos e criados por Deus para levar o peso da ansiedade e da preocupação.
Tanto que a gente viu no início as causas que vão afetar o psicológico e o físico, porque o ser humano não foi feito para isso. Se colocar você de dentro d'água e não tiver condições de te dar condições de respirar lá dentro, você morre, porque você não foi feito para respirar dentro d'água. Da mesma forma, você não foi feito para andar ansioso. E se você andar ansioso, você morre. Pesquisadores dizem que hoje a maior causa de câncer e outras doenças é exatamente ansiedade, preocupação. O ser humano não foi feito para isso. Aleluia. Aleluia. Eu só vou ler um texto aqui para a gente terminar. Efésios capítulo 6, verso 13 diz assim: portanto, é o texto lá da armadura. Portanto, tomais, pois, a armadura de Deus, que é palavra, evangelho, consciência de justiça, salvação. Que é isso? É para você vestir? Não, é para você lembrar sua posição em Cristo. Fé. Aí fala sobre a espada. A espada diz que ela é a espada do Espírito, que é a palavra ali é rema. O que é rema? Rema é a palavra falada. Existe uma arma de ataque, que é a palavra falada, transformando realidades dentro da sua casa. Quando você olha para a escuridão e diz, haja luz. Quando você olha para a confusão e diz, não é assim que a palavra diz. Se alinhe com a palavra. Aleluia. Isso é a nossa arma. Aí diz assim, olha, portanto, tomai, pois, a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Irmãos, o dia mau, irmão, isso não é profecia não, o dia mau vem para todo mundo. Mas você não vive o dia mau como se fosse o dia mau. Você entra como mais do que vencedor, que você já é. E depois de ter vencido tudo, olha a expectativa de Deus. A expectativa de Deus no dia mau não é que a gente caia. Não é morte, não é derrota. A Bíblia diz assim, olha, e depois de ter vencido tudo, é como se não tivesse outra opção. Segundo a expectativa de Deus, os olhos de Deus, a perspectiva dos céus, não tem outra opção. Depois de ter vencido tudo, o que é normal, permanecer inabaláveis. Sabe o que é inabalável? Esse texto aqui, a palavra original aqui, você já viu lutadores de sumô? Vai colocar alguém que luta sumô e vai pegar alguém, um magrinho lá que luta alguma outra coisa. Ele vai tentar chutar, ele vai tentar puxar, e aquele lutador de sumô, né, ele vai ficar o quê? Inabalável. Aonde? Mas não é de qualquer jeito. É na rocha da palavra. A Bíblia diz que a tempestade veio, o vento soprou, a inundação veio, mas a casa que estava na rocha, aparentemente parecia que estava sofrendo as mesmas coisas da areia, mas o fundamento era firme, irmão. Deus nos chama nessa manhã para fortalecer fundamentos, querido. Fortalecer fundamentos. Eu sei que essa palavra mexeu com muita gente aqui. Tem pessoas aqui no nosso meio pensando, meu Deus do céu, hoje o culto foi para mim. Olha aí, temos uma testemunha, graças a Deus, obrigado Jesus. Esposa é bom por causa disso, né, irmão? Mas eu sei que foi para ela e foi para mim também. Irmãos, fica na sua posição. Lembra daquele, o ladrão mineiro, lá no YouTube, depois você vai olhar. Ele fala, aí vem o bombadão, ele diz, fica na posição, fica na posição. Irmãos, fica na posição de mais do que vencedor. Inabalável. Está comigo, irmãos? Aleluia. Levante suas mãos. Pai, nós te damos graça, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós somos mais do que vencedores, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque nós cremos que a tua palavra diz
que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, Pai. Não estamos sós, não somos órfãos, não estamos, Pai, desesperados, não estamos ansiosos, porque lançamos sobre Ti, eu e meus irmãos, Pai, pela fé, lançamos sobre Ti, Senhor, as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos, Pai, lançamos, Pai mesmo, sobre as Suas costas, nós sabemos que Você tem estrutura de lidar com essas coisas, nós ainda estamos no nosso corpo mortal, estamos em Cristo, somos o Espírito, Pai, conhecemos a realidade que nós temos, somos e podemos, e Senhor, por causa disso, Senhor, nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, confiamos em Ti, Pai, e quando a tentação vier, para ficarmos ansiosos, Pai, a nossa posição vai ser como a do Pai da fé, Pai, seremos fortalecidos, dando glória a Deus, não seremos fortalecidos de qualquer jeito, não seremos aqueles que aceitam, Pai, as sugestões do diabo, Senhor, não, estaremos nos fortalecendo, dando glória a Deus, porque sabemos que temos um Pai, e ainda que a gente não esteja sentindo nada, não é porque a gente sente, é porque está escrito, oh, aleluia, que a nossa resposta seja, está escrito, está escrito, está escrito. É tempo, irmão, de lembrarmos a nós mesmos o que está escrito. O que está escrito não num ambiente variável, sujeito a alteração, mas é aquilo que está escrito no setor imutável do mundo. Deus. Oh, aleluia. Confiamos em Ti, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Queridos, a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Se tiver alguém aqui nessa manhã com alguma dor, alguma enfermidade, baseado naquilo que a palavra diz, nós vamos orar e você vai sair desse lugar completamente são, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Então, se você está aqui nessa manhã e você deseja que a gente ore por você, eu quero que você levante suas mãos, faça um sinal aí, para que a gente possa saber quem você é, para que a gente possa orar por você. Amém? Glória a Deus. Vocês podem se colocar de pé sem constrangimento nenhum, por favor. Aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos aí para os nossos irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Pode colocar as mãos nela ali. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Declaro a minha irmã aqui curada completamente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Obrigado, Pai, porque o Senhor não está pesando a mão, o Senhor não tem raiva dela, o Senhor é o Pai dela. Do alto da cabeça até a planta dos pés, a manifestação da vida zoe de Deus, que habita dentro dela, Pai, operando ela agora, em nome de Jesus. Completamente curada e sarada, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela nossa irmã Janaína também, Pai. Em nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra operando eficazmente no corpo dela agora. O corpo dela se alinhando com a Tua palavra agora, Pai. E essa dor de garganta, Pai, esses sintomas, deixando o corpo dela agora em nome de Jesus. A Tua palavra é a verdade, nós confiamos na Tua palavra, Pai. E concordamos com os céus, declarando, Pai, saúde divina sobre a vida da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Mais alguém, querido? Mais alguém? Glória a Deus, obrigado, Pai. Querido, se você está aqui nessa manhã e você deseja entregar a sua vida para Jesus, não tem como você viver essa vida que nós falamos, se a sua vida não for dele. Esse é o primeiro passo. Consagrar sua vida a Ele, entregar sua vida a Ele. Eu não estou te convidando para virar evangélico,
Estou te convidando para virar filho de Deus, filho, filha de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está comigo? Tem muito evangélico que não é filho de Deus, porque vive religião. Está na igreja porque o pai trouxe. Sempre foi assim, ele continua aquela sequência. Mas é preciso uma escolha de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida de Deus. E se você está aqui, você deseja entregar a sua vida para Jesus e nunca fez isso, você pode levantar sua mão, nós vamos orar com você. Amém? Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus, que coisa boa. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em línguas, tem pessoas que pensam que isso é preciso. Eu mesmo pensava assim. Uma vez eu disse para a Marina, ela me perguntou, como é que faz para ser batizado no Espírito Santo? Eu falei, minha filha, esquece. Você tem que ter muita experiência de evangelho, tem que viver muito ainda, tem que comer muito sal com Jesus. Menos de um mês, Marina, ela era crente, eu acho, foi batizada no Espírito Santo. E aí eu descobri pela palavra que o único pré-requisito é nascer de novo. Nós todos nascemos de novo. Então é seu direito. E você pode, pela fé, ser batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você deseja, aí eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você falar com a gente, com um dos líderes aqui da igreja, para que a gente instrua você. Amém? Vamos dar aí alguns textos, material para você ler, para você fortalecer em fé. E aí no próximo domingo a gente ora por você e você vai ser batizado no Espírito Santo. Tá comigo? Mas como assim, pastor? É simples assim? É simples. A fé, irmãos, a vida com Deus é a coisa mais simples do mundo. Quem complica é o homem, irmão. Não tem nada difícil não, querido. É difícil demais, não é. É fácil. Difícil é sem ele, irmão.